Fala pessoal, professor Everton falando. Eu gostaria de compartilhar com vocês de forma muito sucinta um pouco a balbúrdia que eu promovi nos últimos 2 anos, porque eu fui aluno do mestrado profissional em filosofia na UFPR, tá? Universidade Federal do Paraná. Então eu gostaria de compartilhar um pouco dessa balbúrdia ou do que eu construí aí nos últimos 2 anos, né? Nesse processo de investigação. Então, eu defendi a minha dissertação terça-feira passada, terça dessa semana, tá aqui ela, tá? Título: A leitura de excertos de textos e a produção de fanzines como mediações, a formação pelo conceito no ensino de filosofia. São 179 páginas, né? Bastante coisa. Essa dissertação ela é uma dissertação do ponto de vista teórico e prático, então ela possui uma parte prática que foi desenvolvida numa escola estadual em Curitiba, e ela possui uma parte teórica que é então investigações e autores que foram sendo conectados e coletados para analisar os dados. Então eu tenho aqui a reprodução de trabalhos dos alunos que foram produzidos, levando em consideração essa dinâmica entre leitura de excertos de texto e a produção de fanzines, e posso compartilhar com quem quiser, né, esse material aqui produzido. Além disso, na balbúrdia que eu vivi nos últimos 2 anos na Federal, eu também escrevi o capítulo de um livro para este livro aqui, ó, Arte na Escola, Caminhos. É um livro organizado pela professora Renata Tavares, professora da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, do campus de União da Vitória, publicado pela editora Liber Arts, e que eu também reflito e discuto um pouco o que eu produzi na minha dissertação e na pesquisa que eu estava fazendo, tá? Então o livro, ele foi até, o capítulo do livro, melhor, ele foi produzido antes da finalização da pesquisa, então ele traz um pouco o processo aí construído, né? Então eu gostaria de compartilhar, acho que nada melhor do que a gente falar do que faz e do que fez de melhor na balbúrdia que vivenciou, tá? Essa proposta aí, essa ideia do governo de recortar, tirar, né? Literalmente tirar recursos da educação universitária para supostamente passar para a educação básica, as escolas do ensino fundamental e médio, ela é totalmente falaciosa e não procede, porque o governo, primeiro, que ele não tem projeto nenhum para educação em lugar nenhum. Ele não tem projeto para a universidade, não tem projeto para a escola, para o infantil e nem para o médio, tá? E ele também desconhece um fator bastante básico que muita gente sabe. A educação infantil e média é de função dos estados e não da federação. E a educação universitária federal, sim, é de função do governo federal, então ele estaria colocando as mãos onde não é da sua responsabilidade, mas enfim, esse não seria o grande problema, tá? O grande problema é retirar o dinheiro da universidade pública, federal e dos institutos, e aí colocar então na escola. Isso é bastante complicado, porque pesquisas como a minha eu não teria condições de ter realizado se não fosse uma universidade pública, tá? Eu sou professor e não teria condições de pagar um mestrado numa universidade privada para desenvolver esse tipo de pesquisa. Aliás, o mestrado profissional não existe em universidades privadas, ele só existe em universidades públicas. A Federal do Paraná, então, é um núcleo no qual uma série de outras universidades estaduais e federais estão conectadas com uma mesma proposta de mestrado. Então essa pesquisa que eu desenvolvi aqui na Federal do Paraná, ela também foi desenvolvida por uma série de outros professores no Brasil inteiro, conectados a uma série de outras universidades. Então vejam, tanto quanto eu, outros professores levaram a universidade para a escola que atuam pública e levaram a escola para a universidade, fizeram uma ponte bastante curiosa. Provavelmente, tá, ao longo dos anos perceberemos melhoras com professores mais qualificados e tendo a oportunidade de estudar. Sim, é difícil, desgastante, nem vou entrar nesse ponto, tá? Do quanto é desgastante pesquisar no Brasil se a gente quase não tem recurso. Então, o governo federal quer retirar o pouco recurso que as universidades públicas e a pesquisa têm para colocar, então, na escola básica. Então pesquisas como a minha deixariam de existir, como pesquisas de uma série de outros setores, sociologia, literatura, medicina, sei lá, zoologia, geologia, pesquisas no campo da saúde. Por quê? Porque os cortes seriam severos demais. Para que vocês tenham uma ideia, né, várias universidades já se posicionaram dizendo, olha, nós não teremos condições de arcar com os custos de questões básicas, como água e pagamento de empresas que auxiliam a universidade a funcionar. Olha, é no mínimo um desconhecimento do governo, é uma proposta de literalmente solapamento e destruição
da pesquisa no Brasil, destruição da universidade pública. Isso vai impactar de forma direta na escola, porque os alunos vão entrar em que universidade? Esse governo desconhece o país, não percebe que uma grande maioria da população não tem condições de pagar uma universidade privada, que ela necessita da universidade pública e que a universidade pública promove, produz uma quantidade imensa de conhecimento e de ciência. São universidades sérias, reconhecidas em rankings internacionais e que têm produção. Está aqui, ó, a minha produção nos últimos 2 anos. Uma dissertação de 179 páginas e um capítulo de livro que tem, então, textos de outros professores também, como colegas meus também estão terminando o seu mestrado e colocando a público suas dissertações, suas pesquisas, o que perceberam nos desenvolvimentos dos seus estudos. Esse tipo de coisa, com a proposta de corte, vai acabar. Né? Eu faço parte da primeira turma do mestrado do prof e ele já está na 3ª turma, então nós não teremos, se realmente o corte de gastos for colocado em prática, nós não teremos provavelmente mais turmas aí pela frente, e isso é grave, é muito sério. Né? Se nós lembrarmos uma frase do Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro dizia que a crise na educação no Brasil ela não é uma crise, na verdade ela é um projeto. E com esta proposta do ministro da Educação, está sendo colocado em prática um projeto de destruição da pesquisa no Brasil e, portanto, de destruição da formação do povo brasileiro, que é problemática, que é capenga, enfim, tem todos os seus problemas, mas assim, vão acabar com o pouco que a gente tem. Eu acho que esse é o ponto. Eles querem destruir o pouco que nós conseguimos construir com suor e com muito sangue, tá? É com muita luta. Isso aqui não veio de graça, não, tá? Para quem estuda, dá aula, sabe o que representa estudar e trabalhar, sabe do que eu estou falando. Então, assim, essa é a minha contribuição aí para demonstrar que essa proposta e essa fala ridícula de balbúrdia promovida pelo ministro da Educação e pelo governo federal são, no mínimo, coisa de gente maluca, né? E nós não podemos aceitar esse tipo de posicionamento inacreditável. Beleza?